Hoje, dia 25 de outubro, é o Dia da Democracia. A data foi marcada após a morte do jornalista Vladimir Herzog em 1975 e é considerada o ponto de partida para a retomada do processo democrático no Brasil após a ditadura militar. E neste domingo, milhões de brasileiros devem participar do maior movimento de democracia do país, a escolha do presidente, e em alguns estados, os eleitores também escolhem o governador. E é para falar sobre o assunto que recebemos aqui no estúdio Charles Kermalnar, cientista político. Olá, seja bem-vindo à Conexão. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pela presença. Bom, professor, e para a gente começar, nós queríamos entender, então, qual é a importância realmente de se viver em democracia. Hoje nós celebramos o Dia da Democracia, né, como foi bem colocado, lembrando também a morte do jornalista Vladimir Herzog. Um momento difícil da vida brasileira em que as liberdades eram tolhidas do cidadão. E a participação do cidadão na vida política do país depende muito da liberdade, do acesso à informação, do direito à informação e da liberdade de expressão. Essa liberdade que se traduz na livre organização da sociedade, em determinados grupos, em torno de alguma ideia, ou simplesmente para conquistar o poder, a fim de que aquele grupo possa determinar as políticas públicas. A organização partidária, no modelo como nós temos hoje, decorre do século XVIII, de uma maneira que não era mais possível organizar a política como na Grécia Antiga, em que todos os cidadãos com direito a voto poderiam se reunir num ambiente e votar as principais decisões do país. Nós temos muita dificuldade para fazer isso com a população numerosa. Imagina nós colocarmos toda a população brasileira em Brasília para decidir as questões nacionais. Precisamos de canais para isso, precisamos nos organizar e os partidos políticos são instituições que servem para isso, para organizar os anseios de uma sociedade que, às vezes, não consegue definir os seus interesses, as suas necessidades, os seus anseios. E os partidos políticos são aqueles que percebem isso e traduzem isso em ações. E por que é importante essa determinação, então, do voto obrigatório? O voto obrigatório surge num contexto de democracias que ainda são muito novas, são muito recentes. Nos últimos 170 anos, desde o período da independência do Brasil, nós tivemos seis sistemas partidários. Quando nos países com a democracia maior, com mais tempo de democracia, o sistema partidário fica muito tempo em vigor. Nós ainda estamos aprendendo a viver a democracia. Nosso período democrático começou em 1989, desde a Constituição de 88, que expandiu os direitos políticos, que possibilitou que, por exemplo, analfabetos e jovens maiores de 16 anos pudessem votar. Isso ampliou o acesso do cidadão ao voto, inseriu, não é, o brasileiro na política, mas infelizmente nós vemos que a política ainda não foi inserida na vida do brasileiro. Bom, e você estava comentando que não seria possível reunir todos os brasileiros em Brasília, né? E hoje a gente percebe que as redes sociais têm sido um espaço, né? Muitas manifestações estão surgindo nesse espaço e a partir daí pode-se criar então um novo conceito de democracia que não a democracia parlamentar? Nós vemos que a partir de junho do ano passado, né, todos os olhares dos sociólogos, os olhares dos antropólogos voltaram-se, né, para as redes sociais. Tem um fenômeno muito interessante. Nós vivemos uma geração muito próxima dos distantes, mas muito distante dos próximos. Então nós conseguimos perceber o que acontece na África, o que acontece na Oceania, mas às vezes os problemas do nosso bairro nós ainda não enxergamos direito. Na democracia moderna, os instrumentos são os partidos políticos. Há a possibilidade, por exemplo, da sociedade se organizar e fazer projetos de iniciativa popular, apresentá-los ao Congresso, mas mesmo assim, lá eles tramitarão por comissões compostas por parlamentares eleitos via partidos políticos. E um dado interessante, nessa última eleição nós tivemos na Câmara dos Deputados 38% de renovação, 2% a mais do que na última eleição. Então, 2% de diferença com toda aquela manifestação que nós tivemos em junho do ano passado, mostra que nós temos um cidadão que vai para a rua, não tem problema dele ir para a rua, mas que ainda não consegue organizar suas pautas. E os partidos políticos
ainda são imprescindíveis para isso, para poder organizar a pauta da sociedade, organizar os anseios da população, dos segmentos sociais. Nós, infelizmente, vivemos, né, uma situação em que, às vezes, o eleitor acha que não decidir, não participar do processo é uma postura que poderia melhorar a democracia. Mas o voto obrigatório justamente surge nesse contexto. Nós ainda somos uma democracia muito jovem. Precisamos aprender a votar. E democracia não é só período eleitoral. É liberdade, é pluralidade, é todo um contexto, né, de que o eleitor possa ser agente da sua própria história, da sua própria comunidade. E aí entra outra questão, que é a questão do voto nulo e do voto em branco, né? Como é que a gente pode avaliar essa questão? O voto nulo, ele é caracterizado, por exemplo, pelo erro do voto, né? Então, vou lá e aperto um número diferente daqueles candidatos que estão disputando. Acontece muito no Brasil que o voto nulo é muito mais uma questão de erro do que propriamente de protesto. Do primeiro para o segundo turno nas eleições presidenciais, o voto nulo é diminuído em 20%. Então, nós percebemos o seguinte: como o voto para presidente é o último voto, você tem que votar em 5, 6 cargos, você vê que o eleitor se confunde na hora de votar. O voto em branco é justamente essa manifestação de quem, por exemplo, diante de um café oferecendo açúcar ou adoçante, diz: não me faz decidir, né? O voto em branco é mais ou menos isso. Mas não escolher também é uma escolha. E para um país com tantos problemas, com tantos desafios, mas também com tantas potencialidades, retirar-se desse processo é maléfico para a democracia, uma vez que nós deixamos na mão de quem nós não queremos o poder que nós gostaríamos que fosse exercido para o bem das pessoas, né? Uhum. Bom, então como o senhor classifica aí a participação dos brasileiros na política, né? E a participação política e social dos brasileiros nas redes sociais? O senhor acredita que, de repente, elas estão influenciando nas eleições desse ano? Eu penso que o eleitor tem uma baixa consciência dos grandes problemas do Brasil, né? Nós vimos, por exemplo, na última pesquisa Datafolha, que saiu essa semana, que o eleitor acha que a economia brasileira vai melhorar. Mas o que aconteceu no último mês foi que a inflação aumentou. Então, de fato, o eleitor não tem todas as informações, ele não reúne todas as informações para tomar uma postura em relação às situações políticas. O que eu acredito é que as redes sociais são um grande instrumento, sim, de mobilização. Assim como nós não vivemos a democracia sem partidos políticos, nós não vivemos a democracia sem liberdade de expressão, e as redes sociais traduzem isso, né? Rompem, às vezes, instituições que estão desacreditadas, como a própria política, né? Toda está desacreditada porque se vê que os representantes não traduzem o sentimento da população, mas falta, de novo, uma consciência do cidadão, sobretudo para contribuir para o país, contribuir com propostas. Então a gente vê muitos memes sendo criados, a gente vê muitos virais sendo colocados no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais que surgem a cada dia, mas nós vemos também que quando o eleitor é perguntado sobre o motivo, sobre a justificativa que tem para aquela tomada de posição, ele não sabe explicar. Então ainda temos muito que aprender, né, nessas redes sociais. Bom, e amanhã é dia de votação, então, novamente. Eu queria que você deixasse, então, algumas dicas para que esse cidadão possa votar de uma maneira mais consciente. Em 1930, 5% da população brasileira podia votar. Em situações anteriores, o voto era muito mais difícil para o eleitor. Houve, ao longo do século XX, toda uma tomada de consciência sobre a importância do voto. Se estendeu o voto para as mulheres, se estendeu o voto para todas as classes, o sufrágio, o voto se tornou universal. Nós temos hoje uma possibilidade de votar que foi conquistada graças a várias gerações que se sucederam ao longo do tempo para nos garantir uma democracia. Então, em primeiro lugar, nós precisamos valorizar toda essa luta que faz parte do brasileiro, que faz parte da sociedade, no sentido de fortalecê-la em contraponto de um Estado que sempre foi muito autoritário e que sempre foi muito distante das realidades do povo, no sentido de não traduzir em políticas públicas os anseios da população. É por isso que às vezes se vê um pouco de descrédito.
E a maneira como você tem para expressar isso, como nós temos para expressar isso, é o nosso voto. É a nossa participação, é a nossa ida nas urnas. Não deixar na mão de quem a gente não quer ver no poder, o poder de decidir por nós. Justamente você tem esse instrumento. E tem uma coisa que o voto é espetacular. O voto de um rico, de um pobre, de um branco, de um negro, de um homem, de uma mulher, de um idoso ou de um jovem, vale o mesmo na urna. Talvez seja uma das coisas que o homem consiga mais igualdade e mais liberdade. É o voto. Então, no voto, eu tenho a mesma condição, a mesma expressão de qualquer outro cidadão. Valorizar isso, pensando que o Brasil tem conquistas históricas que precisam ser mantidas, que precisam ser avançadas e que nós podemos contribuir nesse processo com a nossa participação. Sem o eleitor, é impossível um país que possa viver e respirar uma democracia livre e que possa governar, e que os que detêm o poder possam governar para o bem do próprio povo. É preciso exercer, então, aí a cidadania, com certeza. Né? Bom, professora, a gente agradece, então, a sua presença. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Eu que agradeço. Bom voto a todos.